Ó, olha quem tá aí. Boa noite, professor Carlos, tudo bem? Fala, Tiagão. Tranquilo? Tudo bem. Você me escuta bem? Perfeitamente. E você? Ah, muito bem, tudo tranquilo. Então, professor, inicialmente eu gostaria de agradecer você pelo aceite do convite, pela participação aqui com a gente. E eu gostaria só de relembrar a nossa audiência, né, que esse artigo que a gente vai conversar hoje, o título dele é Sobrevivência da Lawsonia intracelulares em macrófago de suínos. Ele foi publicado na revista PLOS ONE em julho de 2020, então é um artigo bem fresquinho. E antes da gente começar, professor Carlos, eu gostaria de pedir para o senhor se apresentar para quem ainda não conhece, para quem ainda não te conhece. Perfeito, Tiagão. Bom, meu nome é Carlos, sou médico veterinário, formado aqui em Viçosa, na UFV, em 2000 e alguma coisa, que não necessita falar, né? Em seguida, eu fui fazer meu mestrado na UFMG com o professor Roberto Guedes, trabalhando com doenças respiratórias, com diagnóstico de micoplasma, principalmente. E, ato contínuo, eu iniciei o doutorado trabalhando com enteropatógeno, mais especificamente com a Lawsonia, e relacionado a patogênese e tratamento. Durante o doutorado, eu iniciei como patologista no laboratório Microvet, onde eu atuei até final do ano passado. E, ao mesmo tempo, eu era docente da Univiçosa também. Agora, Uhum. desde o ano passado, sou docente da Universidade Federal de Viçosa, na cadeira de patologista. Excelente, professor. E, professor, antes da gente de fato começar a conversar um pouquinho sobre o artigo, que de fato, particularmente, achei muito interessante, eu queria te perguntar como que surgiu a ideia de fazer essa avaliação, tanto da infecção in vitro, dos macrófagos. Então, Tiago, foi um caso interessante, né? Bom, de conhecimento de todos que a Lawsonia tem um cunho entérico muito importante, muito relevante, né? Então, por muito tempo era assumido e acreditado que a Lawsonia ela tinha capacidade de infectar única e exclusivamente enterócito. Inclusive com trabalhos ultraestruturais, com microscopia eletrônica e etc., foi observada Lawsonia degradada no interior de macrófago. Então, isso corrobora com toda a clínica da bactéria, né? Mas, nos inícios dos anos 2000, foi realizada ou foi desenvolvida uma técnica de diagnóstico específica para diversos patógenos, inclusive para a Lawsonia. É uma técnica molecular chamada hibridização in situ fluorescente, que utiliza uma sequência de nucleotídeos. E essa sequência, obviamente, é específica para um alvo, né? No caso da Lawsonia, específica para uma porção do material genético da Lawsonia, em que o objetivo dessa técnica é realizar diagnóstico. É uma técnica altamente específica para diagnóstico. Mas, pelo fato de utilizar alvos pré-determinados, e inclusive pode-se utilizar alvos como, por exemplo, porção do RNA ribossomal, permite essa técnica ser utilizada também em estudos de patogênese, porque com esse alvo a gente tem uma certeza de que as bactérias marcadas, ou no caso da Lawsonia marcada, se trata de organismos vivos no momento da fixação, certo? Então, isso tudo permite a gente entender um pouco mais da patogênese da bactéria. E fazendo a avaliação da patogênese, utilizando essa técnica de diagnóstico, foi percebida a presença da bactéria na lâmina própria do intestino. Muito provavelmente no interior de macrófagos. Entretanto, a gente não tinha certeza, porque se tratava de um material histológico que, eventualmente, Uhum. ele tem uma sobreposição, etc. Então, foi uma hipótese criada em que a gente precisava de uma comprovação, certo? Além disso, nós tínhamos alguns indícios. Esses indícios, Tiago, eu diria que são muito fortuitos, mas Uhum. são descritos por grupos de pesquisa extremamente relevantes na indústria suinícola, na questão de sanidade suína, certo? E esses grupos, inclusive do grande patologista, que é o Segalês, eles descreveram Lawsonia
no linfonodo mesentérico de suíno, causando lesão. Verdade seja dita, não é raro a gente perceber a Lawsonia no linfonodo de animais acometidos com enteropatia proliferativa, porque muitas das vezes tem o processo de fagocitose da bactéria e essa bactéria será carreada até os linfonodos, inclusive já foi descrito que essas bactérias foram carreadas até a tonsila. Então, essa questão de lesão extraintestinal ainda carece de mais esclarecimento, de mais estudo, de mais pesquisa. Mas, sem dúvida nenhuma, é um fator a mais que coloca essa hipótese em jogo. Será que a Lawsonia consegue infectar macrófago, consegue infectar células de defesa, consegue sobreviver no interior dessas células? E, a partir disso, então, a gente, com essa hipótese, criou o delineamento para realizar esse estudo. Não, maravilha, professor. Muito bem explicado e muito bem dito, né? A sequência de passos, de estudos, de resultados para chegar nesse artigo final. E eu espero que todo mundo que está acompanhando a gente aqui também, que lê o artigo, vai descobrir que no final a gente tem umas respostas bem interessantes exatamente sobre isso, né? Da sobrevivência e da replicação da Lawsonia em extra-intestino, extra-enterócito, né? E, professor, bem no primeiro parágrafo mesmo do artigo, vocês fazem uma introdução, né, de toda a importância, inclusive do macrófago, principalmente nessa resposta do sistema imune adaptativo, né? Você poderia comentar bem brevemente, assim, o papel dessa célula nesse contato inicial com os patógenos? Macrófago é célula assim, extremamente promíscua, né? Ela é até chamada de fagócito profissional. Então, assim, viu qualquer coisa estranha ali na região, ela está fagocitando, potencialmente degradando e apresentando para o sistema imune. Então, são células extremamente especializadas nesse processo de apresentação de antígeno, nesse processo de fagocitose. Então, são células extremamente importantes para o nosso sistema imune, sem dúvida nenhuma. Maravilha. E assim, a senhora até comentou no desenvolvimento da hipótese, né, no estudo na construção da pergunta, e mesmo na introdução também do artigo, vocês discutem e comentam que essa propagação em vivo da Lawsonia, ele ainda não é tão bem esclarecido assim, né, e que talvez ele aconteça entre os heterócitos. E isso já foi comprovado que essa transmissão ela ocorre de um enterócito para outro enterócito? Então, a hipótese mais aceita é de uma propagação, uma proliferação da bactéria no interior dos enterócitos, e aí ela vai romper os enterócitos e infectar enterócitos vizinhos pelo lume intestinal mesmo. Uhum. A partir de novas hipóteses, inclusive desse experimento, ou desse trabalho, nós estamos imaginando que existe a possibilidade de disseminação via porção basolateral, porção mais basal dos enterócitos, se tornando uma área relevante de disseminação da bactéria de um enterócito para o outro, certo? Uma coisa importante que é comum da gente visualizar em infecção por Lawsonia é que geralmente uma cripta ela está na sua totalidade ou em 90% dela acometida ou infectada por Lawsonia. Então, existe um íntimo contato entre os enterócitos que permite essa disseminação, muito possivelmente. Então, sim, é uma rota hipotética de disseminação só. Perfeito. Eu queria só aproveitar para pedir quem está acompanhando a gente, que se vocês tiverem alguma pergunta, manda no chat aqui, que depois a gente transfere para o professor Carlos. E, professor, também, assim, uma informação que eu fiquei particularmente, assim, muito surpreso, foi justamente o fato de vocês observarem essa disseminação da Lawsonia via os próprios macrófagos, né? E é comum isso em outros micro-organismos, outras bactérias, esse patógeno utilizar a própria célula do sistema imune, que seria para controlar a própria infecção, para se proliferar? Sim, Thiago. Os patógenos mais relevantes ou mais patogênicos mesmo, eles têm como fatores de virulência ou têm como mecanismos particulares essa capacidade de conseguir sobreviver em células de defesa. Esse é um ponto extremamente importante para que o organismo consiga ganhar uma batalha contra o hospedeiro.
certo? E aí nós podemos citar vários gêneros bacterianos que têm essa capacidade. Por exemplo, aqui citando rapidamente, a salmonela consegue sobreviver no interior de macrófagos, a brucela consegue sobreviver no interior de macrófago, a listéria, rodococos, entre outras várias bactérias, certo? E o mais importante é que não só sobrevive no interior de macrófagos, como prolifera no interior de macrófago. Então, a sobrevivência ela é muito importante para que essa bactéria não seja exposta a respostas imunes do hospedeiro extracelular, como, por exemplo, a resposta humoral. Mas a capacidade de proliferação torna essa bactéria ainda mais patogênica. Então, nós temos essas bactérias com essa capacidade, possibilidade de ser bactérias com capacidade de disseminar por todo o organismo do hospedeiro, ou bactérias com capacidade de induzir infecção crônica, na medida que ela sobrevive silenciosamente no interior dessa célula de defesa. Que, coincidentemente, que é o caso aqui da Lawsonia, esse seria um dos mecanismos que justificaria essa apresentação crônica da doença, na sua opinião? Exatamente. No início, assim, a grande ideia do projeto era avaliar mais a patogênese e tudo. Mas, em termos de aplicação prática, ele torna isso relevante no ponto de vista da cronicidade, da parte da infecção por Lawsonia crônica, que é quadro clínico comum de se observar nas granjas suinícolas, né? Então, muitas das vezes, a gente não conseguia uma justificativa plausível, uma justificativa biológica que convencia os quadros crônicos, mas através desse estudo a gente consegue perceber que a bactéria tem alguns mecanismos que permitem a ela permanecer no organismo e, em determinados momentos, voltar a disseminar e proliferar, sem dúvida nenhuma. Inclusive a gente adiantou, mas essa era uma das perguntas que eu tinha planejado para o final, justamente, né? Qual que seria a aplicação do dia a dia, a prática dos resultados, né? E comentando sobre nesse assunto também, só aproveitar para mencionar que o material e métodos ele está riquíssimo, as informações estão muito bem descritas, muito claras. Eu sugiro que, inclusive, quem gosta de trabalhar nessa parte de diagnóstico molecular, diagnóstico mais laboratorial, eles utilizaram um conjunto de várias técnicas interessantes. E é justamente sobre isso que eu queria te perguntar, professor Carlos, que essa combinação de técnicas, né, o cultivo celular, a microscopia eletrônica, a PCR quantitativa, isso é comumente utilizado nas pesquisas de Lawsonia celulares, ou foi uma abordagem mais específica justamente para tentar responder essa hipótese desse artigo em específico? Tiago, as metodologias utilizadas, no caso de estudo com Lawsonia, elas sempre têm que ser adaptadas, né? Porque eu costumo dizer que a Lawsonia, embora seja uma bactéria, ela tem uma semelhança muito grande com o vírus, porque ela necessita de ser cultivada em cultivo de célula, ela é intracelular obrigatória. Então, torna tudo mais difícil trabalhar com Lawsonia. E a partir disso, a gente começou a criar metodologias para confirmar essa hipótese ou não, porque a resposta negativa também é resposta, né? Em pesquisa isso é muito importante. Mas seguindo protocolos que foram utilizados para as outras bactérias que nós já citamos, como, por exemplo, salmonela, micobacterium, todas essas bactérias teve comprovação de sobrevivência no interior de macrófago realizadas com metodologias do século passado, não com desmérito para essas metodologias, mas hoje a gente tem um suporte muito mais sofisticado, né? Mas a questão é que para a Lawsonia ficava tudo mais difícil. Então, metodologias como coloca a Lawsonia para interagir com o macrófago, depois lisa o macrófago, isola a Lawsonia de novo, não funciona. Não funciona, que a gente precisa de uma carga bacteriana mais alta para que a gente consiga cultivá-la no interior de células, né? A gente não mede UFC, unidade formadora de colônia, para Lawsonia. Então, essas metodologias simples não funcionavam, né? Então, isso foi um fator dificultador para esse projeto, né? Agora, um ponto importante, você está perguntando dessas questões, se essas técnicas são utilizadas, etc. Esse estudo, Thiago, ele tem um cunho de prova de conceito muito importante, sabe? É daquela hipótese que a gente confirma no estágio mais observacional.
A partir da oportunidade, nós fizemos uma quantificação da bactéria também no interior de macrófagos, no interior de células que elas cultivam sabidamente, com uma capacidade muito boa, mas os resultados obtidos da PCR em tempo real, eu diria que precisa de uma comprovação mais firme. A gente leva indícios desse processo, né? E ainda quando a gente vê na microscopia eletrônica alguns outros achados, os dois suportam a hipótese de proliferação. Mas no caso, voltando para a sua pergunta, que eu dei bastante volta, mas essas metodologias que a gente utilizou, foi metodologias que são utilizadas para outros micro-organismos nessas mesmas hipóteses criadas, mas para a Lawsone, obrigatoriamente, a gente tinha que utilizá-las, porque as metodologias convencionais não iriam funcionar. E isso foi um fator dificultador para esse experimento, certo? Não, maravilha. E você, inclusive, comenta no artigo disso, né? Por ele ser um micro-organismo, vamos dizer assim, especial, que tem a cultivo é complicado, algumas técnicas você tem que adaptar e fazer de uma forma diferente, para justamente você conseguir os resultados e fazer esses experimentos assim mais complexos, né? E eu acho que essa combinação de técnicas também é muito interessante. Justamente para chegar nos resultados, né? Que uma coisa que vocês comentam também é que eu achei assim fascinante é que a Lawsonia ela é capaz de sobreviver e replicar isso dentro dos macrófagos. E inclusive isso linka também com a pergunta que a gente recebeu aqui do Chardon Lucas, perguntando se esse comportamento, né, da replicação e da disseminação, né, ela sobreviver dentro do macrófago, conseguir replicar, isso é verdade também para quando essa doença é observada na sua forma subclínica ou crônica, ela continua atuando com esse mecanismo? Potencialmente, esse é o mecanismo dela garantir a cronicidade do processo. Fica muito difícil a gente confirmar essa resposta na pergunta do subclínica, porque um subclínico que perdura por um longo período, digamos assim, o animal não está em quadro diarreico, mas se a gente faz um PCR das fezes, a gente percebe que está eliminando Lawsonia, que seria o conceito de subclínico, né? E essa eliminação perdura por um longo período, então que estabelece esse período cronológico de cronicidade, vamos assim dizer. Exato. E isso permite a gente sugerir que essa bactéria está interagindo de uma forma benéfica para ela com o organismo, com o hospedeiro, certo? Então, em umas situações dessas se torna uma hipótese. Na questão crônica, essa hipótese, que ainda é hipótese, mas ela torna mais justificável a partir desse experimento, certo? Que o sistema imune não está dando conta de combater e eliminar o organismo, ele consegue perdurar no organismo, no hospedeiro. Então, com esse experimento, a gente caminha para ter uma convicção de algumas hipóteses que são criadas. Okay? Perfeito, professor. Eu gostaria de agradecer o pessoal que interagiu. Professor, eu gostaria de te agradecer mais uma vez e parabenizá-lo pelo artigo. Eu sugiro que todo mundo leia, como eu disse, o material Inéditos está muito rico de informações, as fotos, as figuras de microscopia eletrônica mostrando a bactéria dentro do macrófago estão sensacionais. E, assim, aqui nessa discussão, né, a gente acaba resumindo a discussão por conta do tempo, né? Porém, como eu falei, é um artigo que traz muitas informações interessantes. E como o professor Carlos falou, é uma quebra de paradigma, é uma prova de conceito de que a Lawsone, ela pode sim utilizar o macrófago para reproduzir e disseminar. E lembrando que o produto nacional é um oferecimento da EveryPig, da MSD Saúde Animal. Professor Carlos, muito obrigado. Se o senhor quiser deixar uma mensagem final, muito obrigado por participar, muito obrigado por dispor do seu tempo aqui para conversar um pouquinho com a gente desse artigo tão interessante. Tiagão, eu que agradeço o convite da Suinocast e queria agradecer também os colaboradores do projeto, né, que pesquisa de forma nenhuma tem gente fazer sozinho. Então, tem todo tipo de colaborador, os colaboradores que botam a mão na massa junto com a gente, os colaboradores mais, vamos dizer assim, do intelecto, e todos eles foram peça fundamental para que a gente consiga tornar o nosso trabalho algo útil, que possa ser aplicado tanto em pesquisas futuras quanto aplicado já a curto prazo
em termos práticos. Maravilha, professor. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado também a todo mundo que acompanha a gente. Fique sempre ligado nas nossas redes sociais, que a gente está sempre trazendo ótimas novidades. Muito obrigado, professor. Uma boa noite. Boa noite para todo mundo.